Recentemente eu estava saindo de casa e eu levo meus filhos para a escola, né? Então a gente vai andando, né? Se possível. E aí, eu estava levando meus filhinhos, era dia 27 de setembro. Aí uma vizinha, 2 quadras depois da minha casa, ela me viu passando com os meus filhinhos. E aí depois que eu passei, ela gritou assim: ei, as crianças comem doce? Ela fez essa pergunta para mim. As crianças comem doce. Aí na hora eu fiquei pensando assim, cara, que pergunta interessante, né? Porque, toda criança toda criança come doce, não é isso? A não ser que tenha uma restrição alimentar aí severa, qualquer criança come doce. Aí eu fiquei pensando assim, poxa, mas realmente, eles comem doce demais, então não seria legal eles comerem doce. Só que aí, depois de alguns instantes, a minha mente muito lenta, eu tenho essa dificuldade, galera, infelizmente, minha mente é devagar. Aí depois de alguns instantes, eu pensando naquela frase misteriosa, as crianças comem doce, aí eu lembrei que era dia de Cosme e Damião, beleza? Que é uma tradição aí do Brasil, né, católico misturado. E aí nessa tradição, a galera distribui doces para as crianças em nome dessa parada aí. Aí, nessa que a ficha caiu, primeiro que eu já não estava na verdade eu não estava querendo aceitar o doce, porque realmente a gente está tentando evitar doce, mas está difícil. Toda hora meus filhos chegam em casa com uma sacola de doce que eles ganharam na escola, que eles ganharam não sei aonde, do aniversário e tal. Parece que a minha casa é a fantástica fábrica de chocolate, beleza? E eu sou aquele cara, com aquele chapéuzinho assim, bem diferente. Falta só fazer aquela barbinha daquele cara. Aí eu falei assim, poxa, muito obrigado, não, quando eu me liguei. E aí ela falou, não, beleza, tranquilo. Aí eu fui, levei meus filhos à escola. O que acontece, galera? Eu sou pastor, beleza? E aí os vizinhos, eles sabem que eu sou pastor. E aí a vizinha me ofereceu, mas eu sou pastor, tranquilo? Então, como é que eu, como pastor, vou receber o doce, né, que foi consagrado lá, o Cosme e Damião? O apóstolo Paulo, lá no Novo Testamento, cara, ele vai dizer que é o seguinte, o ídolo não é nada, beleza? Se isso não for escandalizar ninguém, se agradece a Deus e come, não vai acontecer nada. Só que, como todo mundo ali estava sabendo, né, e poderia escandalizar algumas pessoas, e aí eu preferi não pegar o tal doce. Eu vim para a igreja normalmente e tal, e servi aqui na igreja. Aí depois voltei para casa, voltei andando. E aí nessa que eu voltei andando já sozinho, rapaz, não passei pela mesma vizinha. Aí eu acho que ela lembrou que eu era pastora. Ela já estava meio sem graça assim. Ela falou, poxa, cara, você me desculpa ter Aí ela pediu desculpa. Ela, você me desculpa ter oferecido aquele lance do doce para você. Eu nem ligo, ela falando, eu nem ligo para esse negócio de Cosme e Damião, não. É mais a zoeira, assim, a brincadeira de dar doce para a criançada, entendeu? Eu falei, poxa, que isso, você não precisa se desculpar, né? Eu que agradeço na verdade, eu sei que você está fazendo isso, né, para o bem, e ofereceu para o bem dos meus filhinhos, assim. Então você queria mesmo que meus filhos ficassem felizes, e eu, achei essa atitude muito simpática, apesar de não ter aceitado. Poxa, guardo no coração aí a sua simpatia, tudo mais. A gente se despediu, foi legal, porque no meio daquele embate dos doces de Cosme e Damião, eu pude trocar uma ideia ali e estabelecer uma bandeira da paz com a minha vizinha. O lance é o seguinte, cara. Jesus, nesse texto que a gente vai ler agora, ele vai falar exatamente sobre isso, sobre o fato da gente confessá-lo diante das pessoas saberem que a gente é crente. Beleza? E aí a gente vai tentar olhar para esse texto e viver essa parada, e a gente vai perceber que é muito mais difícil do que a gente imagina. Mas, por outro lado, com o auxílio do Espírito Santo, é possível. É isso que Jesus quer, e isso vai valer para mim e para você provavelmente. Olha o que diz a palavra de Deus então, Mateus capítulo 10, verso 32. Achou aí? Amém? Alguém diz sim, sei lá? O top. Olha só. Portanto,
todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu confessarei diante do meu Pai, que está nos céus. Mas aquele que me negar diante das pessoas, também eu o negarei diante de meu Pai, que está nos céus. Beleza? Então o que Jesus está dizendo? Coisa fácil, simples. Se a gente confessa que Jesus é o nosso amigo pessoal, que Jesus é o nosso Senhor, Ele vai confessar essa amizade diante do Pai. E se a gente diz, não, Jesus não é meu amigo, Ele vai dizer diante do Pai, não, esse cara ou essa moça, essa galera aqui não tem amizade comigo. Simples assim, acabou. Vamos orar. Primeira lição que esse texto traz para você, preste atenção, fica ligado. A Bíblia ordena que façamos a nossa confissão de fé em Cristo. Então, qual é a parada, cara? Olha só, se você nunca declarou publicamente, confessar aqui é declarar, beleza? Geralmente na nossa língua, a palavra confissão tem a ver com algo ruim. Geralmente tem. Então o cara confessa um crime, não é isso? Fulano confessou o crime, uma pessoa confessou um pecado, existe o confessionário, diante dos padres, assim, que a pessoa vai lá e confessa seus pecados. Então a palavra confissão geralmente tem um significado negativo, mas não é somente isso na nossa língua, beleza? E aqui, obviamente, o significado é positivo. Então você vai declarar, você vai confessar. A declaração, cara, tem que ser algo verdadeiro. A palavra confissão aqui, ela tem certamente também um sentido meio jurídico, com certeza tem. Tem o sentido de homologação. Na verdade, a palavra mesmo em grego é homologação, homologar, dizer a mesma coisa, você dizer aquilo que foi dito de você. Então é como se Jesus dissesse que você é discípulo, e você declara que você é discípulo, e diante do Pai Jesus reitera ou repete que você é discípulo dele. Consegue entender? Então essa parada aqui não é da boca para fora, beleza, não é de qualquer maneira, mas Jesus diz que a gente tem que confessar Ele diante das pessoas. Existe um momento na história da igreja que a gente chama de pública confissão de fé. Beleza? Se liga aí, pública confissão de fé. O que isso significa? Na hora que você se batiza, na hora que você faz aquilo que a gente chama de profissão de fé, é a hora que você, diante das pessoas, você declara assim, poxa, eu creio em Jesus Cristo. Só que se você olhar para esse texto, você vai perceber que a parada não é tão simples assim. Então, hoje em dia, por exemplo, uma pessoa pode vir para a nossa igreja assim, em uma semana. Se der tudo certo, na semana seguinte tem um módulo aqui na igreja chamado Conexão. A pessoa faz esse módulo Conexão. Aí, se tudo der certo, na semana seguinte, se ela quiser, ela marca uma conversa com um dos pastores, e aí, se tudo for muito bem, na outra semana, ela já marca o batismo, essa profissão de fé. Então, sei lá, assim, num tempo recorde, em um mês, uma pessoa pode chegar aqui e declarar publicamente que ela é crente. Só que, para aquilo que Jesus está estabelecendo aqui, e na Bíblia sempre foi assim, beleza? No Novo Testamento é assim. Uma vez uma mãe perguntou isso para mim. A gente foi batizar uma menina aqui na igreja, aí a mãe falou assim, vocês não acham que é muito rápido, não? Ela acabou de chegar, já vai ser batizada. Eu falei assim, então, se ela crê de todo o coração, cara, tem que ser rápido, beleza? Porque é assim, você vai ler lá o livro dos Atos dos Apóstolos, você vai ver que o batismo sempre vem no mesmo momento que a pessoa crê. Na mesma hora, a gente ainda demora um mês aqui para essa parada acontecer. É na hora, você vê Felipe lá pregando pro cara que veio lá de outro lugar. E aí quando o cara acredita, ele fala, eu quero ser batizado na mesma hora. Sei lá como que Felipe vai lá, não sei o que tinha ali em volta, Se joga água na cabeça, ou provavelmente, joga água na cabeça, e o cara vai ser batizado. Beleza? Então, no Novo Testamento,
batismo e crer é a mesma coisa. Por isso que às vezes a gente se confunde, e quando Jesus diz assim, aquele que crê e for batizado vai ser salvo, por quê? Porque é tudo pertinho mesmo, tudo acontece ao mesmo tempo. Mas é claro que o batismo não salva ninguém, beleza? Voltando para o texto. Quando você olha para o capítulo 10 aqui, que é o capítulo que a gente está lendo, Jesus começa o capítulo 10 chamando os apóstolos. Então assim, ele chama os discípulos mais pertinho dele, ele chama essa galera para andar com ele. E quando ele chama essa galera para andar, ele dá algumas instruções. Ele diz assim, olha o que vai acontecer na vida de vocês. Cara, se você ler esse capítulo 10 na sua casa, o capítulo é tenebroso, sinistro, beleza? Porque Jesus vai falar só parada braba que vai acontecer com essa galera. Essa galera vai ser perseguida, essa galera vai ser hostilizada, essa galera vai ser levada a julgamento porque acredita em Jesus Cristo. Olha só, cara, então o contexto em que isso está sendo dito não é um contexto tão simples quanto o que a gente vive. Poxa, Clóvis, você gostaria que a gente vivesse um contexto pior do que esse? Claro que não, beleza? Eu quero cada vez um contexto melhor. Mas o contexto que essa galera vivenciou não era o contexto em que a gente faz uma confissão de fé pública em Jesus Cristo, e a gente faz uma festa, e aí a gente volta para casa, e está tudo tranquilo, tudo totalmente light, totalmente normal. Há 2 semanas atrás, rolou um congresso mundial aí de igrejas e tal, evangelização, chamado Lausanne, beleza? Você não precisa saber o que é, só essa informação que é importante. Um negócio que acontece de 14 em 14 anos, aconteceu 4 vezes na história, a 4ª vez foi semana passada. E aí a igreja do mundo todo se reuniu naquela parada ali, foi na Coreia do Sul, beleza? 5.000 líderes de igrejas, né, espalhadas pelo mundo. Cara, nesse congresso aconteceu uma parada muito impactante. Quando a igreja se reúne e começa a discutir o que seria a agenda da igreja para o mundo, assim, o que a igreja tem que fazer no mundo tal, enquanto uma galera estava dizendo que, a igreja tem que defender ecologia, árvores, sei lá o quê, se levantaram alguns representantes da África e da Ásia e disseram assim, olha irmãos, nós estamos morrendo por Cristo. Essa é a nossa realidade. A gente morre por Cristo. Estamos dispostos a isso. E vocês estão falando em defender árvores. Continuem vocês defendendo as árvores, porque a gente vai continuar a morrer por Cristo. Foi essa fala dos africanos e dos asiáticos. O que isso significa? A Bíblia ordena que a gente faça a nossa confissão de fé, mas essa confissão de fé precisa ser algo verdadeiramente sério, verdadeiramente profundo, verdadeiramente comprometido com a palavra de Deus, a ponto de que a nossa vida seja algo parecido com aquilo que Cristo estabeleceu para nós. Se a gente ainda não vive perseguição nesse contexto, poxa, cara, aí muito mais a gente tem que declarar e confessar a Cristo como o nosso Senhor e Salvador. Pergunta que eu te faço: as pessoas da sua escola, as pessoas da sua faculdade, sabem que você é crente? Quem está numa escola cristã... Quem está numa escola cristã aí, né, meu irmão, está na vantagem. Mas não importa se você está na escola cristã, beleza? Porque você pode estar na escola cristã sem ser crente, ou você pode estar na escola cristã achando que é crente, mas se comportando como um cara que não acredita em nada. Então, a galera da sua escola sabe que você é crente, e mais, sabe que você é crente pelas suas atitudes? A galera da sua faculdade sabe que você é crente pelas suas atitudes? Não é porque você fala,
pelas suas atitudes, sabe que você é crente? A confissão de fé em Cristo Jesus, dentro daquilo que Jesus estabelece no capítulo 10, é uma confissão de fé que não traz popularidade alguma. Por quê? Porque o nosso mestre não foi popular. Beleza? Ele foi o mais desprezado de todos os homens. Isso é o que Isaías vai dizer. Aquele de quem as pessoas escondem o rosto. Alguém já virou a cara para você alguma vez na sua vida? Porque você é crente. Porque se virar a cara para você porque você é chato, bem feito. Beleza? Mas não, porque você é crente. Alguém já virou a cara para você? Porque você é crente. Você já foi desprezado por ser crente? Tipo assim, pô, cara, esse cara é crente, essa menina é crente, que droga, as pessoas te odiarem por causa disso? É sobre isso que Jesus está dizendo. Então, não há popularidade, não há consideração, não há prazer nessa parada, no sentido de que, pô, você vai receber as recompensas desse mundo. Não, pelo contrário, você vai ser desprezado, você vai ser hostilizado, você vai ser perseguido, você vai ser cuspido. Por que Jesus fala no Sermão da Montanha que você tem que dar outra face quando baterem do lado direito, você tem que dar o lado esquerdo também? Porque isso vai acontecer. Beleza? Por que Jesus fala isso para dar outra face? Por quê? Porque se você o declara, se você o confessa, poxa, isso vai acontecer com você. Em algum momento você vai sofrer, e pode sofrer até fisicamente por conta dessa confissão de fé. A segunda lição que esse texto traz para a gente é que a nossa confissão deve ser diária. Então a confissão, galera, não é aquilo que a gente faz uma vez só. Então, por exemplo, tem uma galera aqui que está se preparando para se batizar. Tem gente que já tem até a data marcada, tem gente que ainda não. E aí, a partir do momento que você fizer isso, vários de vocês, eu, graças a Deus, tive a oportunidade de batizar esse ano. Se eu não batizei esse ano, batizei ano passado, senão no outro também já. Tem pastor que é casamenteiro, eu sou o pastor batizadeiro. É o cara que batiza a galera, sou eu. Então, alguns de vocês eu batizei há pouco tempo. A confissão de fé nossa não é só naquele dia que a gente é batizado. Então, naquele dia fui batizado, naquele dia fiz minha pública confissão, profissão de professar, de declarar. Minha pública declaração de fé. E acabou. Não. Pelo que Jesus está estabelecendo aqui no capítulo 10, é todo dia. Então, se você já foi batizado, agora o negócio aperta para você. Fica difícil para você, porque todo dia da sua vida declara que você é servo de Jesus. O dia que você acorda mal-humorado, o dia que dá tudo errado, o dia que você perde o ônibus, o dia que você perde o horário, o dia que você tira nota baixa, espero que esse dia nunca aconteça. O dia que você ouve um não, o dia que você tem uma decepção, o dia que você tem pesadelo, o dia que você tem crise, beleza? Igual a mim, tem também. Todos os dias da sua vida declaram que você, e professam, e confessam, e testemunham a seu favor, no fato de que você seja um crente de verdade, amigo de Jesus. A profissão de fé, dentro daquilo que Jesus estabelece, é para todos os dias da vida. Por exemplo, algumas pessoas que estavam totalmente seguras aqui nesse dia, essas pessoas não passaram pela prova. Dentre elas, a gente tem um cara aqui chamado Judas, que está no meio dessa galera aqui, que vai fazer milagres, expulsar demônio, fazer uma opção de coisa. E no meio disso aqui você tem Pedro também, que logo na sequência vai ser o discípulo que vai dizer: não conheço. Não conheço, não sei quem é. Por quê? Porque Jesus estava sendo martirizado na hora da pressão. Pedro estremece e nega Cristo.
e depois vai passar por todo um processo de arrependimento e restauração para que siga a Jesus Cristo e corajosamente, né, pregue a Jesus Cristo depois. Então, galera, não é só na hora que você faz a profissão de fé, é a vida toda, tem que ser hoje. Faço a pergunta pior de todas. Hoje, o hoje, declara que você é crente, seu dia de hoje. Declara, confessa que você é seguidor de Jesus Cristo. Pergunta pior do que essa. As pessoas que convivem com você, de perto, de longe é fácil, beleza? De perto, quem mora na tua casa, se você perguntar para essa pessoa vai dizer que você é crente? A gente espera que sim, né? A gente deveria crer que sim. A gente deveria perguntar também. Mas a gente deveria crer que sim. Por fim, terceira e última lição desse texto. O que for confessado diariamente resultará na nossa eternidade. Então a parada é a seguinte. Jesus diz que você tem que confessar. Só que a confissão não é uma vez, é para sempre. No reino de Deus é tudo assim. Então, no reino de Deus não é assim, quando a maré está boa, quando, eu tenho tempo, agora eu estou na fase da minha vida que eu não tenho tempo. Não. No reino de Deus é sim para sempre, ou é não para sempre, ou é sim para sempre, ou é não para sempre. É só isso que tem no reino de Deus. Então, olha só, primeiro você diz sim para sempre, e depois você vive para sempre como servo de Jesus Cristo, como aquele que confessa, como aquele que declara, como aquele que vive. Mas aquilo que é confessado diariamente é aquilo que vai se refletir na eternidade. Percebe? Jesus está falando de juízo de novo aqui. Jesus está dizendo assim, olha, aquele que me confessar, eu confessarei. Confessarei é quando? No dia do juízo. É disso que Jesus está falando. Jesus está falando da volta dele. Jesus está falando do fim de tudo, o fim dos tempos, beleza? Juízo final, Apocalipse. É sobre isso que Jesus está dizendo. Então Jesus está dizendo assim, aquele que me confessa todos os dias, eu vou confessar, ou seja, esse vai ser salvo no último dia, no dia do juízo. E aquele que me nega, esse também vai ser negado, não vai ser salvo, esse vai ser condenado no dia do juízo. Jesus está falando mais uma vez de juízo, Jesus está falando mais uma vez de inferno, mas Jesus está querendo que a gente viva na presença dEle de modo sincero. Jesus está querendo que a nossa confissão seja verdadeira. Jesus está querendo que a gente se lembre nessa noite que o nosso sim é um sim para a eternidade. Você se lembra, cara, que você é crente? Você se lembra disso, que você é crente? Beleza? Como que a gente vive esse negócio? Confesse a Cristo diante das pessoas à sua volta, a única aplicação todos os dias. Confesse a Cristo diante das pessoas à sua volta todos os dias. Quem confessar vai ser salvo. É aquilo que Jesus está dizendo. Na Bíblia também, galera, isso tem que ficar claro para a gente. Fé e obediência é a mesma coisa. Mesma coisa. Beleza? Então, fé é a mesma coisa que obedecer, obedecer é a mesma coisa que acreditar. É assim na palavra de Deus. Então, você precisa confessar Jesus Cristo todos os dias. Naquilo que você diz sim e naquilo que você diz não também. É necessário. Beleza? Seria muito mais agradável se você dissesse sim para todo mundo, aceitasse todo tipo de convite. Você seria muito mais bem recebido. Mas para pensar, tem convite, cara, que não tem como você, aceitar. Beleza? Se tem aquela festinha aí de formatura aí do 3º ano. Antigamente o pessoal chamava esse negócio de calango. Beleza? Festinha de formatura aí era o quê?
Antigamente era assim, não sei como é que é hoje não. Mas fica ligado. Era só zoeira, era só pegação, era só promiscuidade, só porcaria. Tem aquela viagem que o pessoal faz. Vou nem falar dessa viagem. Cara, era uma imundície, entendeu? O negócio era feito para... mas eu sou crente, eu vou conseguir, eu vou chegar lá. A palavra de Deus diz que as más companhias corrompem os bons costumes. É a palavra de Deus que está dizendo. Beleza? Muito provavelmente, meu irmão, se você, assim, não ceder ao pecado, você vai ficar passando mal, vai ser ruim demais. Então, você tem que ter coragem para dizer sim como crente para Cristo. E você tem que ter coragem de dizer não como crente para o pecado. É sobre isso que Jesus está falando, é isso que ele chama de confissão. Você que não se batizou ainda, não fez sua profissão de fé, tem que fazer. Você que já fez, tem que viver todo dia como se fosse o dia do seu batismo. No dia do seu batismo você não se preparou, não? Eu lembro do dia do meu batismo, beleza? Há muitos anos atrás, sei lá quantos anos, esquece. Muito tempo. Aquele dia, cara, foi um dia santo para mim, porque eu ia ser batizado. Beleza? Então o que eu fiz? Cara, tudo de melhor, não é? Só que hoje é o dia que você declara fé, é hoje. É hoje. Mas eu fui batizado, nem lembro que eu era criança, neném, né? Nasci na igreja, meus filhos são assim, com meses, né? O 8º dia, já tinha que ser, meus filhos são crentes dessa igreja, batizados pequenos. Quando que é a profissão de fé deles? É hoje. Quando que é a sua profissão de fé? É hoje. É hoje. Se você nem se lembra, tem problema nenhum, tem que ser hoje, agora. É agora que você faz sua pública profissão de fé diante de Jesus Cristo. Se a gente não consegue ser fiel, galera, num tempo que está mais ou menos, o tempo está mais ou menos, o tempo não está bom não, beleza? Mas esse tempo está mais ou menos. Imagine se a gente vivesse a realidade da galera africana, da galera asiática, de perseguição mesmo, contra o evangelho, assim, perseguição radical. Dificilmente a gente resistiria. Irmãos, é hora, de viver de modo coerente, como crente, como aquele que todo dia confessa que Jesus Cristo é o Senhor. Nesse tempo, confessar que Jesus Cristo é o Senhor era dizer que o imperador não era Senhor. E isso colocava a sua vida em risco. Irmão, que você, minha irmã, que você consiga viver declarando que Jesus Cristo é o Senhor da sua vida, seja hoje e seja para sempre. Amém. Senhor, muito obrigado, Senhor, porque a Tua palavra nos desafia a viver uma vida coerente com o Teu Evangelho e a dizer não para as coisas que estão erradas, que você diz que é pecado, e dizer sim para as coisas que são sublimes, que são nobres, que são corretas, que são puras, amáveis, de boa fama, aquilo que diz respeito ao Teu Evangelho, à Tua beleza, à Tua bondade, ao Teu caráter, Senhor, às Tuas virtudes. É isso que a gente gostaria de viver, Senhor. Que a galera que esteja dando um testemunho ruim, Senhor, se arrependa como Pedro se arrependeu e confesse ao Seu nome verdadeiramente. Que a galera que já vive o Teu Evangelho persevere, Senhor, se mantenha firme, cresça na fé. Que todos nós, Senhor, e eu me incluo nisso, estejamos preparados para dias difíceis, Senhor. Nós cremos que o Teu Espírito Santo pode nos capacitar e somente Ele. E a gente coloca o dia de hoje na Tua presença, no Teu altar, sabendo que o dia de amanhã pertence a Ti somente, Senhor. E a gente confia em Você. Tudo o que acontece na nossa vida, Senhor, resulta no nosso bem.
na nossa transformação, para que a gente se pareça com Teu Filho Jesus. Faz com que esses adolescentes sejam testemunhas Tuas, Senhor, nas escolas, nas universidades, Senhor. Faz com que as pessoas reconheçam eles como crentes, não porque eles falam da boca para fora, mas porque vivem verdadeiramente aquilo que eles professam, Senhor. Não deixa que a hipocrisia, Senhor, faça morada nos nossos corações. Em nome de Jesus, nos livre de qualquer tipo de mentira, falsidade, hipocrisia, Senhor, por favor. Livra a gente disso, Senhor. Faz a gente ser fiel até o último dia. Em nome de Jesus. Amém.